Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Joel Sugano, do Departamento de Administração e Economia da UFLA, e nessa videoaula nós vamos falar sobre cooperação para a inovação, né? Será que é importante a gente cooperar para inovar? A gente está vendo tanto desenvolvimento tecnológico hoje em dia e uma empresa consegue fazer isso tudo, toda essa inovação sozinha? A gente vai ver que não. Aqui nós temos o exemplo da Intel com aquele programa chamado Intel Inside. O que significa isso? A Intel, através do processador, ele conseguiu fazer com que nós, os usuários, utilizássemos o processador como sendo o elemento de tomada de decisão na compra de um computador, né? É interessante que a gente não compra, por exemplo, um carro pelo motor, né? Ou através de um componente dentro de um outro equipamento, mas a Intel ela conseguiu fazer com que as pessoas olhassem para o processador e falassem: eu quero um processador i6, i7, enfim, através do número, através da potência da capacidade daquele processador, o consumidor começou a escolher. Como é que ele fez isso? Ele fez várias parcerias e colaborações com vários outros fornecedores de produtos complementares, por exemplo, placa de vídeo, a placa-mãe, a placa de som. Ele compartilhou essas informações que ele estava desenvolvendo em termos de velocidade de processamento, para que os outros também pudessem acompanhar aquela velocidade e aí todo um conjunto de computador pudesse ir melhor em sua performance. Então, é interessante como é que esse programa da Intel Inside conseguiu fazer com que a melhoria na capacidade do processador dele trouxe todos os outros também para numa melhoria, e a melhoria no computador como um todo. Então, a gente consegue ver que é muito interessante essa forma que a Intel usou para cooperar com os outros para se desenvolver como uma empresa e numa estratégia tecnológica extremamente agressiva e de ótimo resultado, né? Então, por que cooperar, né? Você pode reduzir os custos do desenvolvimento de novas tecnologias aos novos mercados, né? Você cooperando com o outro, você consegue fazer com que o custo de desenvolvimento seja dividido ou a entrada num novo mercado. Você pode reduzir os custos de desenvolvimento de novas tecnologias, né? Você pode desenvolver os riscos no desenvolvimento de nova tecnologia. Então, o primeiro é custo, o outro é risco, né? Porque às vezes, geralmente o desenvolvimento de novas tecnologias é muito arriscado, você não sabe se vai ou não ser aceito no mercado. Então, dividir esse risco é uma boa medida, né? Alcançar economias de escala na produção. Você fazendo a cooperação, você consegue produzir mais. Reduzir o tempo de desenvolvimento entre o desenvolvimento e a comercialização. Então, você reduz o tempo porque você está cooperando com outras empresas que têm outras competências, ou promover o aprendizado compartilhado, né? Isso significa que você tem várias pessoas agora contribuindo com você para desenvolver aquele conhecimento, né? Então, é muito mais fácil do que você fazer tudo isso sozinho. Como é que acontece essas cooperações, né? Você pode ter uma relação com o teu fornecedor. O teu fornecedor vai ser o teu parceiro para desenvolver algo. Você fala para o teu fornecedor: olha, eu preciso disso, e ele ajuda a pensar junto com você e traz para você algo pronto, porque é da expertise dele e ele consegue fornecer para você em conjunto, né?
Quais são as vantagens disso? Você reduz o risco e o custo, mas também você pode ficar na mão daquele fornecedor, você pode ter esse custo de busca para buscar o melhor fornecedor, né, ou a incerteza na qualidade e desempenho do produto. E quando esse fornecedor é tão específico que só se encontra ele no mercado, aí você fica totalmente dependente do fornecedor e isso não é bom para você. Mas, de qualquer forma, se você ficar dependente dele, a relação de barganha entre você e ele vai ficar maior para ele do que para você. Então, nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso aí, né? Outra forma de interação, de cooperação, é através de licenciamento de tecnologia, que significa você licenciar uma tecnologia já pronta de uma outra empresa para você por meio de contratos, né? Então, você não desenvolveu aquela tecnologia, ela já foi patenteada e você está querendo simplesmente utilizar. Então, você faz um contrato, assina um contrato e adquire aquela tecnologia sem precisar desenvolvê-la. As desvantagens é que você tem que pagar o royalty e às vezes esses contratos não podem ser tão tranquilos para você. Ele pode acontecer desses contratos não trazer tantos benefícios quanto você esperava, né? Existe também uma outra forma de cooperação chamada consórcios de pesquisa, em que se juntam vários centros de pesquisas ou várias empresas desenvolvendo a pesquisa sobre um tema, né? Nós colocamos aqui o exemplo do consórcio de pesquisa em café, onde nós temos várias empresas, universidades, centros de pesquisa, fazendo pesquisas naquele assunto do café para trazer soluções tecnológicas para esse produto. Nós também temos consórcios de desenvolvimento, por exemplo, na época do DVD, né, em que várias empresas eletroeletrônicas se juntaram para desenvolver aquela tecnologia do DVD. E as vantagens disso é que você faz o compartilhamento do conhecimento. Mas, por outro lado, pode ter a desvantagem de alguma informação extremamente valiosa que você está trocando no meio daquele consórcio vazar. E aí, aquela informação que era importante para você acabar indo para outras empresas ou outros players que não deveriam ter aquela informação, né? Nós temos também as alianças estratégicas, em que você vai fazer uma parceria com outras empresas, buscando um fim de desenvolvimento da inovação tecnológica. Você pode ter a vantagem de ter um baixo compromisso, porque essa aliança ela só dura enquanto você fizer esse contrato, né? E pode ser usada também para acessar novos mercados que você não tem acesso. Por exemplo, alguma outra empresa do exterior que queira vir para o Brasil, ele quer fazer uma aliança estratégica com uma outra empresa que já tem os seus canais de distribuição prontos aqui dentro do país. Então, ao invés de ela vir para cá e desenvolver tudo do zero, ela faz uma aliança estratégica e consegue acessar mercados que antes ele não conseguia, né? A desvantagem é que você pode ficar aprisionado, né? Isso se chama lock-in. Você pode ficar aprisionado àquele parceiro, dependendo do tipo de desenvolvimento que você estiver fazendo, e ele pode levar também metade daqueles resultados do desenvolvimento que você fez, ou um vazamento de informação, né? Eu coloquei aqui um exemplo da BMW e da Intel, né, que se uniram para fabricar carros autônomos, que são aqueles carros que não vão precisar mais de ter pessoas dirigindo, né? Então, essa aliança estratégica colocou de um lado o fabricante de um veículo e do outro o fabricante do processador, essas informações que vão fazer com que o carro vire praticamente um computador ambulante, né? Então, é uma forma de cooperação.
Nós temos também a formação de joint ventures, em que duas empresas eles formam uma através de uma fusão, né? Então, eles podem ter a terceira empresa formada através dessas duas, né? Nós temos aqui o exemplo, por exemplo, da TAM, a Companhia Aérea Brasileira, e a Companhia Aérea também LAN chilena, formando a LATAM. Ela se tornou uma das maiores do mundo. Quais são as vantagens disso? Você junta conhecimentos complementares, know-how complementar, e a gerência dedicada, né? Você pode fazer com que essas duas empresas se tornem uma, ganhando sinergia. E você também vai ter essas desvantagens de ter, por exemplo, uma divergência na cultura organizacional, né? As pessoas já vêm com uma cultura organizacional já diária e de repente entra numa outra cultura totalmente diferente por causa dessas fusões, né? E pode ter também as mudanças estratégicas também que podem acarretar em toda a empresa, né? Então essa é outra forma de cooperação. E também nós temos as redes para a inovação, né? Por exemplo, eu coloquei a Rede Mineira de Inovação, onde nós temos várias instituições, incubadoras, universidades participando dessa rede mineira, o governo, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Participando dessa rede de inovação para fazer com que a inovação aconteça em Minas Gerais. A desvantagem é que ela pode ser muito dinâmico, né, dar muita dinamicidade e grande potencial para o aprendizado de todos, mas pode ter também a desvantagem de ineficiências por inércia, né, porque são várias pessoas participando, então pode ter também essas desvantagens. E eu vou falar de uma cooperação específica entre universidade e empresa e governo, chamado Tríplice Hélice, em que nós temos aqui a junção entre essas três entidades, do governo, empresa e a universidade, né? O governo manda os recursos para a empresa e a empresa devolve os impostos para o governo. A universidade manda recursos, o governo manda recursos para a universidade para fazer a pesquisa e a universidade devolve por meio desses resultados, desse financiamento público que aconteceu. E a empresa e a universidade trocam vários tipos de recursos humanos, tecnologias, né? Acontece que no meio disso tudo, nessa tríplice hélice, que são essas três hélices, estão as ideias e as pessoas, né? E quando essa tríplice hélice anda bem, há um desenvolvimento tecnológico muito interessante, muito bom, né? E é isso que a tríplice hélice fala, que essas três hélices eles precisam andar juntos, né? Acontece que a universidade e a empresa nem sempre têm esse tipo de relacionamento, vamos assim dizer, de parcerias. É um relacionamento difícil de acontecer, né? Por quê? Por que a universidade poderia estar mais perto da empresa e o governo incentivando essas duas entidades, né? E nós vamos ver aqui algumas barreiras desses dois mundos diferentes, vamos assim dizer, que não se comunicam direito porque tem várias coisas que são inerentes de cada um. Por exemplo, a universidade tem um fim em formar os recursos humanos dentro da universidade e a pesquisa é um meio para isso. Mas para a empresa, ele quer chegar num resultado através dessa inovação. Então, ele pode fazer uma parceria com a universidade para pedir um resultado final que precisa ser útil para a empresa. Ele não quer saber se isso vai ser só uma pesquisa, um treinamento,
os recursos humanos, mas ele quer saber se aquilo vai trazer ou não resultados para a empresa. Então, você vê aí já um contratempo nessa relação. Outra barreira que pode acontecer é que a universidade tenha ênfase nas pesquisas básicas, né? Então, ele quer pesquisar inovações que não vão ter a aplicação imediata. O que ocorre é o contrário das empresas. A empresa quer uma pesquisa aplicada que ele possa já sair de lá, daquela pesquisa, e já colocar em seus produtos e começar a comercializar, né? A universidade ele tem um horizonte de longo prazo para desenvolver as pesquisas, as empresas de curto prazo. Ele não tem tempo para ficar injetando dinheiro ou pessoas ou recursos para algo daqui a 5 anos, né? Ele quer algo imediato, ele quer fazer uma pesquisa de 1 ano, já trazer 1 ou 2 anos, trazer o resultado para conseguir colocar dentro de seus produtos. A universidade também, os professores querem ter liberdade de escolha. E numa relação entre a universidade e a empresa vai apontar: olha, o mercado está pedindo isso e eu quero que você pesquise sobre isso. A universidade ela tem uma motivação intelectual, ela quer publicar, ela quer fazer com que aquelas pesquisas transformem em publicações, porque a moeda dentro da universidade se chama publicação. Quanto mais publicação o pesquisador tiver, mais conceito ele vai ter. Por outro lado, a empresa, a motivação dela é econômica, estudo de viabilidade, riscos e potencialidades. Não a empresa não está interessada se o nome do dono da empresa vai entrar no artigo científico que foi publicado, etc., né? Eu quero ter resultado disso, né? A universidade também tem uma ênfase na divulgação ampla de resultados, porque para os pesquisadores importa que ele seja conhecido, reconhecido pelos seus pares de uma forma ampla, mas, por outro lado, as empresas querem sigilo, ele não quer vazar aquela informação. E a universidade ele tem um processo decisório lento, né? É uma equipe colegiada, eles decidem todos em conjunto, equipes de departamentos, né? Sendo que as empresas são equipes multidisciplinares de vários setores, com decisões rápidas e estrutura mais hierarquizada. O superior ele quer uma coisa, coloca isso para os níveis de operacionalização e vamos embora, né? Tem que resolver esse problema. Então, vocês conseguem ver que existem várias nuances que são diferentes entre a universidade e a empresa, que não faz com que essa aproximação ocorra. Mas eu já tenho percebido que cada vez mais essa parceria vem ocorrendo cada vez mais, porque tanto a universidade precisa estar antenado com as coisas do mercado e a empresa é a melhor parceira que pode trazer essas demandas do mercado para dentro da universidade para ser pesquisada, né? Então, existe ainda todo um conceito, um mito em relação a isso, mas essa aproximação ela é muito benéfica, que faz com que as necessidades reais do mercado venham para dentro da universidade, né? E só para pensar, eu deixei aqui uma última questão. Então, como superar essas diferenças para que essas parcerias entre a universidade e a empresa possam dar resultados duradouros, né? Para a gente pensar um pouco sobre isso aí. Então, bons estudos a todos. Eu agradeço mais uma vez esses minutos que passamos juntos. Valeu!